Olá, seguidor do Olhar do Vale. Hoje, devido às últimas movimentações na política brusquense, estamos trazendo uma edição extra do programa Anderson Vieira. E nós vamos conversar com o vereador David Júnior, que assume, a partir de agora, a presidência da Câmara Municipal de Brusque. Após a nossa vinheta. David Júnior, do MDB, que a partir de agora assume a presidência da Câmara Municipal de Brusque em virtude do que aconteceu na cassação da chapa Arivec, Pastor Gilmar. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Anderson. Um abraço bem fraterno para você. Um grande abraço também a toda a população que nos acompanha aqui no programa Anderson Vieira. Quero dar os parabéns a você pelo programa, por trazer esse contato das pessoas, dos diversos segmentos, nesse momento questões mais políticas, nesse contato junto à população. Muito obrigado. Davis, como é que você recebeu essa notícia da cassação da chapa Arivec e Pastor Gilmar e a posterior, o posterior anúncio de que você assumiria aí a presidência da casa? Primeiramente, quero deixar bem registrado aqui minha satisfação, o meu prazer, e para mim vai ser uma grande responsabilidade assumir a presidência da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Brusque. Aí eu abro um parênteses nessa minha introdução, lamentando profundamente a forma que a gente está chegando à condição de presidente da Câmara, a forma que Brusque volta a viver a gestão pública, que foi interrompida pelo então prefeito Arivec, pelo vice pastor Gilmar, numa decisão judicializada em função do último pleito eleitoral, que já é de conhecimento de todos. Eu não entro aqui na discussão do mérito de toda essa situação, mas eu lamento, no dia que ocorreu exatamente que ocorreu o julgamento em Brasília, eu liguei para o prefeito Ari, falei por algumas vezes com ele, e a minha solidariedade a ele, ao pastor, por tudo isso que está acontecendo. Agora, cabe aos dois, à chapa, fazer os recursos necessários nas vias judicializadas. Então, com certeza, eu lamento muito disso, e eu tenho certeza que eu tenho visto pela cidade muitas pessoas falando essa situação da quebra, de um ritmo que vinha da administração da Prefeitura de Brusque. Fechando esses parênteses, eu digo que recebi, na qualidade aí de vice-presidente da Câmara, de vereador já de segunda gestão, com uma obrigação maior ainda, porque às vezes você prepara uma situação de assumir, de uma campanha para ganhar uma presidência, para ganhar uma mesa diretora. Aqui você pega tudo de surpresa, mas a gente que é agente público, um vereador já eleito nesse meu segundo mandato e já com uma experiência até de gestão pública, já visto que eu já fui secretário de assistência social, superintendente da Fundação de Esportes, então a gente tem que estar preparado. Não era dessa forma que a gente queria que acontecesse, mas estou preparado e com muita responsabilidade para assumir esse cargo. Até porque quando o André Vec, então o vereador, foi eleito presidente, cogitava-se aí nos bastidores também que você poderia ter sido o nome escolhido ali pelo grupo para assumir a presidência da casa, É como você falou, o destino quis, o acaso que você assumisse aí. Mas era um desejo seu também ser o presidente da casa, pelo menos naquele momento, Com certeza, Anderson. Com certeza era o meu objetivo, Naquele pleito que ocorreu ali em dezembro do ano passado, eu cogitei o meu nome, tentei chegar à presidência, que é uma costura bem difícil, Tu chegar a um consenso entre os 15 vereadores, tanto é que não teve consenso, 9 votaram de um jeito e 6 votaram numa outra chapa, para ver como é que é disputado, Então, mas mesmo assim, era um sonho meu, continua sendo agora realizado, mas um dia, quem sabe, disputar uma situação no voto mesmo dentro do parlamento. Mas eu vou aproveitar muito esse momento, e como você falou há pouco, até essa mexida da mesa, colocando meu nome como vice, nem surgiu em função dessa suposta situação que poderia ocorrer, que acabou acontecendo. Até porque, em nível local do Tribunal de Justiça Eleitoral, aqui em Brusque, lá em Florianópolis, essa ação já foi ganha e com uma vantagem muito grande. E vinha sendo ganha também lá em Brasília, e mudou tudo na última quinta-feira. Então, nem se pensou nisso naquele momento.
A minha colocação como vice-presidente foi colocada ali pelo meu desejo de chegar a presidente, mas não foi naquele momento. Então, olha, Davis, tu vem conosco como vice, então foi o convite que o grupo todo pediu. E também pela experiência, porque o vereador André, de primeiro mandato, o Jean Dalmolin, primeiro mandato, Rick Zanata, primeiro mandato. Então, se houve naquele momento botar uma pessoa com mais experiência para também trazer um pouco desse tempo que eu tenho como parlamento para a mesa diretora. Exatamente. Você assume presidente hoje porque dentro da mesa diretora você é o vice-presidente. Agora, como é que você avalia? Depois eu vou te perguntar sobre como é que vai ser a tua postura dentro da Câmara como presidente, mas eu queria uma avaliação tua do cenário político agora, porque assim, o tabuleiro de xadrez começou a mexer as peças, né? André Vecchi assume a prefeitura, você como presidente, vai acontecer uma nova eleição que é direta, ou seja, as pessoas vão à urna para votar, né? Como é que você vê esse cenário político ali, né? Temos aí Ari Vecchi e Pastor Gilmar que foram caçados, mas também não vão sair dos bastidores da política, devem apoiar alguém também, então qual é a sua avaliação? É um cenário bastante interessante, né? Tem aí cenas dos próximos capítulos com muita emoção, acredito eu, porque mesmo sendo um mandato mais de mangas curtas, né? Mais curto, que termina já em dezembro do ano que vem, mas interessa muita gente, né? Interessa os partidos, interessa o próprio governo de manter alguém dentro da própria estrutura do governo, pessoas que estão fora veem a oportunidade pelo voto, né, direto da população chegar também. Então eu vejo que nesse primeiro momento ainda há essa situação da comoção, de tudo que ocorreu, o que é normal. Uhum. Tem também a situação desses recursos, né, que estão lá em Brasília, né, são 3 no total, né, pedindo um efeito suspensivo por enquanto para poder votar. Então estão aguardando alguns dias para ver o que vai acontecer. Mas nos próximos dias, a cidade já tem que pensar que esse momento é transitivo, vai ter que ter um processo eleitoral. Daí começa a vir os nomes a serem cogitados, né? O governo tem aí, o MDB, nomes da política, né? O próprio secretário Molina, presidente do partido. Eu venho também como segundo mandato, já venho de várias campanhas. Tem o nosso querido vereador Nick Imhoff, que também é do MDB, que foi muito bem votado na última eleição. Ou seja, o MDB tem bons nomes, né, dentro de uma estrutura. E é natural que esses bons nomes, né, para assumir, vão aparecer de outros partidos. O próprio presidente da casa e agora prefeito em exercício, o André, nomes aí da política que já participaram de disputas devem vir também, e outros nomes que vão aparecer. Eu acho que vai ser um momento... Não deveria ser desse jeito, eu lamento também, né, porque quebra muito uma sequência, mas as coisas aconteceram, vão ter que ser resolvidas. E vem aí muita coisa pela frente, na minha opinião. Você chutaria no número de candidatos? Eu acho que não deve baixar do que 4 ou 5 candidatos, eu acho que aparece aí. Infelizmente ou felizmente, a democracia assim, né, possibilita, porque o edital do lançamento dessa nova eleição, que deve ser lançada, supostamente é o dia 6 de agosto, tem se falado por aí, que é o primeiro domingo do mês de agosto, né, ele vem com as regras, né, quem pode se candidatar, o tempo de partido, se precisa ou não se desincompatibilizar também. Então tem várias situações, essas regras aí, na minha opinião, é que vai definir o número de partidos. Mas acredito que não deve ser menos que 4 a 5 candidatos a disputar. Bom, tem uma peculiaridade nessa eleição direta, que é a questão de vereadores poderem se candidatar sem risco, né? Ou seja, caso não seja vitorioso, vai continuar com o seu mandato de vereador tranquilamente. Isso, na sua avaliação, aumenta a chance de mais vereadores tentarem uma candidatura, por exemplo? É uma hipótese, de fato é uma hipótese, né? O próprio presidente em exercício, o vereador André Vecchi, prefeito agora, pode disputar a eleição no cargo de prefeito, né? Eu, como vereador, no cargo de presidente da Câmara, posso disputar as eleições no meu cargo. E você já disse tudo, independente do resultado,
Se for negativo, permanece na posição que estava, ou de vereadora, situação. Isso ele se estende a todos os 15 vereadores, inclusive o suplente que está assumindo agora também, o seu Natal Lira. E então é uma eleição que pode provocar também surgimento de nomes aí até para colocar na disputa e quem sabe também buscar uma vaga de prefeito. Além de nomes fora do atual cenário aí político que já participaram e podem voltar a participar. A gente escuta aí nos bastidores sendo ventilado aí pelo MDB o nome do secretário Molina, né? Mas existe também uma disputa dentro do partido, né? Como outros nomes aí apareceram. O próprio seu nome, por exemplo, o próprio secretário de obras também parece que se manifestou também. Então, ainda não há um consenso ou vai ser cravado aí no nome do Molina? Na verdade, não foi conversado dentro do partido ainda a respeito disso. E até por respeito ao prefeito que deixou o cargo, Arivec, minha solidariedade novamente a ele. Então, até por respeito que as coisas ocorreram agora, até por ter essas liminares lá que estão sendo buscadas lá numa tentativa judicializada lá em Brasília. Então, e tem toda uma movimentação do MDB em nível de Estado, em nível nacional, os nossos deputados, parlamentares lá em Brasília, para tentar reverter, pelo menos de forma liminar, essa decisão por enquanto. Então, em respeito disso tudo, naturalmente que não foi nada conversado ainda. Mas os nomes começam a surgir, até porque tem os apoiadores. Molina hoje tem uma aproximação muito, né, com o prefeito Arivec, né, que deixou o cargo recentemente, né? O próprio Ricardo já é membro do partido há tempo, vem fazendo o seu trabalho na Secretaria de Obras. Aí vem os nomes dos vereadores, que é natural também aparecer o nome dos vereadores. O Nick, companheiro da gente, foi o mais votado, eu fui o segundo mais votado, mas já estou no meu segundo mandato, um pouco mais de experiência, estou na mesa diretora. Então, hoje não existiu nenhuma conversa entre os membros do partido, em nenhum momento. Mas, com certeza, começa a circular essas informações, esses nomes aí para a eleição. Davis, como é que vai ser o seu trabalho agora na Câmara de Vereadores como presidente? Você já assumiu, né? Ontem até já assinou ali a posse do seu Natal Lira, né? Que na condição de suplente deve estar feliz da vida, com certeza, obviamente, por assumir, não pela situação em si, mas por assumir novamente uma cadeira no Legislativo, pelo menos por 90 dias, né, dependendo de como as coisas vão acontecer. Como é que vai ser a sua postura no Legislativo? Como é que vai ser esse trabalho? É o que mais as pessoas têm me perguntado agora, Anderson, é essa tua colocação. Aliás, eu quero também mandar um grande abraço ao seu Natal Lira, que assim como eu, não esperava assumir nessa situação, mas também é um homem público. Ontem já foi lá, já assinou, já demos posse. Praticamente foi uma das minhas primeiras atitudes, dar posse também, muito carinho, com muito prazer ao seu Natal Lira, que eu mando um grande abraço para ele. Então, a gente vinha já bem entrosado na mesa diretora, né? O grupo, né, se fechou em dezembro para eleger, então o presidente André Vec vinha fazendo um bom trabalho, né? É uma pessoa competente, uma pessoa liberal, um cara que tem uma discussão muito fácil, né? É muito bom conversar com ele. Então ele botou a sua metodologia de trabalho, a sua gestão na Câmara, né? Que com certeza foi um bom trabalho. E eu quero fazer um melhor trabalho ainda em cima daquilo que ele tem feito, né? Um trabalho justamente mostrando também um pouco mais do meu jeito de levar uma administração, uma gestão, né? Voltado para os vereadores, independente dos partidos ali políticos, independente de quem votou ou não votou nesse grupo que está comandando a mesa diretora, respeitando as opiniões diversas, tentando fazer com que as sessões plenárias existam o debate democrático, mas dentro de uma linha de respeito, né, respeitando o que diz o nosso regimento interno, contribuindo para que a comunidade cada vez mais possa nos prestigiar, né? Vocês da imprensa, né, Anderson, a gente, na qualidade de presidente da Câmara, também vai pedir um apoio, já vinham fazendo, né, uma cobertura das sessões, levando as informações com toda a qualidade para as pessoas que acompanham, né, o Poder Legislativo. Então, e a outra parte que eu quero também trabalhar muito é a gestão, né, dentro da parte administrativa
do dia a dia da Câmara de Vereadores, né? Já fiz uma reunião com todos os servidores, né? No dia mesmo que a gente tomou posse, na segunda-feira, né? No período da tarde, pedi o apoio deles todos ali para que também a população lá na ponta, as pessoas mais humildes, o empresário, as entidades não sintam nenhuma diferença com relação ao trabalho da Câmara Municipal de Brusque, Poder Judiciário, a próprio Executivo Municipal, ou seja, para as coisas andarem da forma mais normal, dentro também de um pouco que eu vou colocar como gestor, né? Eu já fui secretário de Assistência Social durante 18 meses, lá a gente tinha um orçamento de 12 milhões ao ano, eram 75 servidores, né? Fiquei 18 meses lá, fiz o meu jeito de administrar, na época, a Secretaria de Assistência Social. Antes ainda já fui da Fundação Municipal de Esportes, onde tínhamos aí na época 18 servidores, orçamento menor, na faixa aí de 2,5 milhões, lá em 2014 e 15, né? Mas também já lidei com essa questão do dinheiro público, a gestão do recurso, né? Agora na Câmara mais do que nunca, e trazendo um pouco da experiência também do Parlamento, apesar de que está sendo a primeira vez que eu estou assumindo como presidente. O André Vecchi, ele fez um discurso de continuidade. Seria a mesma esteira para o trabalho da Câmara? Lógico, colocando aí o seu molho, né, como você acabou de falar? Exatamente. O trabalho ele tem que ser feito com vistas a todos, né, os parlamentares, como eu falei, e a comunidade, mas com um tempero do nosso jeito. Às vezes entramos na questão do tempero, de repente ele vai fazer uma feijoada, e eu também vou fazer feijoada. De repente o gosto um pouco diferente, mas o objetivo é o mesmo. É contentar o sabor das pessoas naquele paladar. Então a gente vai fazer esse trabalho, mostrando a nossa cara, parabenizando tudo que também o ex-presidente André Vecchi, momentaneamente fora, né, mas veio fazendo até agora, e agora introduzindo também o nosso trabalho. Bom, aqui que a gente fala de política e culinária e dá tudo certo, né? E feijoada é bom. E feijoada é excelente, começando a esfriar o período. Tá começando a esfriar, bem isso aí mesmo. Agora, Davis, existiu ali nos primórdios, né, um grupo que acabou elegendo aí a presidência. Que num primeiro momento você estava com o grupo e depois deu algumas declarações que é governo. Em que momento, nesse grupo, onde que você está inserido? Esse grupo ainda ele existe? Ou esse grupo, cada um já foi para o seu canto? Qual é a sua avaliação que você faz em relação a esse grupo que elegeu, né, tanto você também como vice-presidente, né, na mesa diretora? Também uma boa pergunta, Anderson, e durante esses últimos dias começou também esse processo aí de perguntas nesse sentido. A gente acordou em dezembro, né, que nós iríamos se juntar, né, para fazer a nova mesa diretora da Câmara, tentando inclusive convencer os demais vereadores a vir com a gente. Então a gente acabou terminando com a vitória de eleger o nosso grupo, com 9 votos, e na época os vereadores, outros 6, né, lançaram a candidatura do nosso querido vereador André Resini também, né? O combinado entre a gente ali foi na medida que esse ano ia transcorrendo, nós íamos montar uma nova proposta, né, de cargos e salários, como aconteceu. Outras situações o grupo iria votar junto, até por interesse, né, que aquelas nossas ações fossem colocadas em práticas. Mas sempre o que ficou muito bem claro para a gente é que a palavra individual de cada um dos vereadores, o seu compromisso, né, depois daquele processo, passaria a ser individualizado dentro das suas pretensões. Eu coloco bem claramente aqui, por exemplo, a vereadora Marlina, né, que é do Partido dos Trabalhadores, ela continua com as suas posições e volta e meia você vê alguma divergência, inclusive com vereadores desse grupo dos 9. Né, que você testemunha, viu algumas situações. Divergências políticas, de desconforto de opiniões, o que é normal. Né, e votos também. Né, às vezes o grupo votou de um jeito. Essa questão aí do Executivo, né, nos últimos dias, de fato, o governo me chamou para uma conversa, né, em função de que a conversa iniciou nas tratativas da eleição do Diretório Municipal, que foi recentemente em todo o estado, do MDB. Então ali começou uma conversa do presidente que se candidatou novamente, que é o Molina,
pedindo para que, naturalmente, em função do estatuto, eu permanecesse na executiva e passasse a ficar efetivamente mais próximo do governo, esquecendo aquela situação toda lá, não é que esquecendo, mas já é outro momento. Colocando uma pedra, encerrando aquele assunto, que não houve naquela época nenhum tipo de briga, e sim divergências de opiniões. Um afastamento. Exatamente. Por quê? Porque eu continuei defendendo o MDB em nível de Estado, a pedido do então presidente Celso Maldaner, e na época o prefeito em outra opção que achou sendo para ele e para o grupo mais correto. Mas isso passou. Né? Então começou a ter, de fato, essa aproximação. Não cheguei nem a precisar me manifestar em qualquer tipo de matéria, que os projetos que vieram eram de apoio de todos, de interesse da comunidade. Então, isso que ocorreu. Então, respondendo a sua pergunta, o grupo permanece junto. Né? Eu só sou hoje presidente da Câmara porque fui colocado como vice-presidente por esses 9 vereadores. O André Vecchi tem mesmo discurso, a mesma gratidão que eu tenho. Então, nós entendemos essa gratidão e com certeza vamos estar sempre lembrando e, na medida do possível, também colocando em prática essa gratidão junto aos vereadores que fizeram parte daquele grupo dos 9, não aqui querendo fazer qualquer tipo de separação, isso vou deixar bem claro, com os demais 6 vereadores. Eu, como presidente da Câmara, isso já coloquei nas sessões ali, de que eu vou ser um vereador para todos, né? E o meu jeito de administrar, você me conhece há tempo também, a comunidade, é do consenso, é da aproximação, não do distanciamento. Então a gente pretende fazer também uma união aí entre os parlamentares, na medida do possível. Davis, nesses 90 dias aí que nós vamos ter praticamente, né? Qual é a tua expectativa em relação a projetos, ao que vocês devem discutir nesse período aí de 3 meses? Em termos de Câmara de Vereadores, né, de Poder Legislativo, a gente pretende dar uma sequência normal, né, dentro dos prazos legais, as matérias que já estão dentro da pauta. Hoje eu tenho uma reunião, essa semana eu tive reunião aí com o diretor-geral da Câmara, o Jefferson, né, para a gente, Silveira, para saber o que tem de projetos ali. A gente acompanhava, mas agora um pouco mais vendo os prazos e para deixar uma pauta sempre de forma harmoniosa, bem tranquila. Então, essa parte a gente vai dar uma administrada muito bacana, acompanhar junto ao prefeito André Vecchi o que vai vir da prefeitura para a Câmara, para também dar uma lisura ao processo, uma transparência, que as coisas ocorram de forma normal. Nós ali vamos tentar também conversar junto ao André para ver a situação da construção da nova sede da Câmara, para ver. Eu tenho pretensão de manter a ideia, né? Inclusive, primeira vez que eu estou já falando desse assunto, é para você agora aqui, pessoal que nos acompanha, é de manter a proposição de iniciar a construção de um anexo junto à Câmara de Vereadores. Não tem nenhuma mais condição dos gabinetes hoje dos vereadores, não tem espaço físico para os servidores da casa, então precisa, no mínimo, a gente fazer um anexo, né, ao lado da Câmara de Vereadores. Então, é um dos projetos que a gente pretende, nos próximos dias, conversar com o presidente, com o prefeito André Vecchi, para que esse assunto não seja paralisado. O momento do município, Anderson, é de continuidade. A cidade tem que continuar. Prefeitura, os projetos que estão em andamento, as obras, a parte de saúde, assistência social, vem aí a inauguração da nova escola lá no EMA, tudo isso tem que continuar. Os recursos eles foram buscados, tanto é que eu entendi muito perfeitamente o prefeito André Vecchi de manter o grupo, para não quebrar a sequência, pelo menos nesse momento. A Câmara é a mesma coisa. A mesma situação. A Câmara não pode parar, os projetos não podem parar, a questão administrativa não pode ficar aguardando os 90 dias acontecerem para tomar outras decisões. Eu estou à frente hoje, eu tenho que tomar uma decisão. Então a ideia é que as coisas ocorram dentro da velocidade que a lei permite, dentro da como a gestão possa ser realizada e dentro também do meu jeito de tocar as coisas. Davis, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado pela entrevista, por esses esclarecimentos também de como que vai ser o trabalho no Legislativo a partir de agora. Muito obrigado. A gratidão é totalmente minha, o obrigado é meu. O Anderson, obrigado pelo convite, obrigado para a gente estar aqui nos estúdios conversando um pouco.
Esse contato com você e posteriormente, né, com as pessoas que nos estão acompanhando é muito interessante, né? Porque as pessoas às vezes nos conhecem como vereador, agora como presidente da Câmara, ficam também na dúvida para saber quais são as nossas atitudes. E de minha parte, a população pode ter a certeza que vou manter o meu trabalho como parlamentar e agora, mais ainda, como presidente da Câmara, com muita responsabilidade na condução do dinheiro público, na condução do que uma Câmara de Vereadores pode mudar a vida das pessoas em parceria com a Prefeitura de Brusque. Pode contar com esse meu compromisso. Obrigado a todos vocês, obrigado a você, Anderson. Obrigado, Davis, mais uma vez, e a gente vai ficando por aqui nessa edição extra do programa Anderson Vieira. Vocês sabem, toda quinta-feira a gente tem um programa inédito, só que essa semana vão ter aí alguns programas a mais. Estamos também em contato com o prefeito interino para uma entrevista também. Então pode ser que essa semana saiam 3 programas nessa semana, em função de tudo que aconteceu aí e o movimento que ocorreu na política brusquense. A gente vai ficando por aqui, estaremos de volta em mais um programa inédito na quinta-feira, ou pode ser que tenha mais algum programa aí no meio do caminho, tá bom? Grande abraço a você.